até onde vai o Bitcoin? Por quanto tempo o Bitcoin vai continuar subindo? O que é o halving? E como que o halving influencia no valor do Bitcoin? O Bitcoin ele é conhecido por ser um ativo muito volátil, tem muita subida e muita descida. Mas na sua curta história, a gente já consegue identificar um padrão no Bitcoin. A cada 4 anos, o Bitcoin ele multiplica de valor e atinge uma nova máxima histórica. Qual é o sentido de a cada 4 anos ele atingir um novo valor máximo? A culpa, segundo especialistas, é de um evento que ocorre também a aproximadamente cada 4 anos, que se chama halving. Porque o halving ele é essencial para a gente entender a proposta de valor do Bitcoin e qual é a relação do halving com esse ciclo de alta do Bitcoin. E é claro que você também vai ficar sabendo aqui nesse vídeo o que você esperar para o halving que está previsto para acontecer agora, no final de abril de 2024. Se você investe ou se você está curioso para saber sobre Bitcoin, fica comigo até o final desse vídeo, que eu prometo que você vai sair desse vídeo entendendo muito mais sobre o mundo do Bitcoin. Se você é um investidor iniciante ou se você já é um investidor já há algum tempo, mas se você quer investir para construir patrimônio, para viver de renda em algum momento da sua vida, esse canal aqui é para você. Então se inscreva, ative as notificações e, claro, para fortalecer todo esse movimento do rico por conta própria, já deixa o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante para todo o nosso movimento. E mais uma coisa, se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém a ganhar dinheiro com Bitcoin, ajudar alguém a não perder dinheiro investindo errado em Bitcoin e em outros ativos também, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Então vamos lá. Para você entender o que é o halving, você precisa entender também como funciona o Bitcoin. E antes de eu te falar sobre tudo isso, eu já preciso deixar aqui um aviso muito importante. Esse vídeo, ele não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo, o meu objetivo é te entregar um conhecimento para você entender mais sobre Bitcoin, para você ter mais conhecimento sobre Bitcoin. E aí sim, você com esse conhecimento vai poder tomar a decisão de investir ou não investir em Bitcoin. Então esse vídeo não é nenhuma recomendação para você investir e também não é uma recomendação para você não investir, beleza? Bom, o Bitcoin ele opera seguindo algumas regras que são regras pré-definidas. E essas regras elas foram pré-definidas por um código de programação imutável. Nenhuma pessoa consegue mudar essas regras que foram estabelecidas quando criaram o Bitcoin. Nesse conjunto de regras está estabelecido que a quantidade de Bitcoins que são emitidas periodicamente vai cair pela metade a cada 4 anos. O nome desse evento de corte é chamado de halving, que vem da palavra half, que significa metade em inglês. Na prática, o halving ele diminui a remuneração dos mineradores, que é como são chamados quem coloca para funcionar os grandes computadores que verificam todas as transações feitas com o Bitcoin. E o que acontece na prática quando um ativo que é bem procurado, muito desejado, sofre uma queda de 50% na oferta? É a lei da oferta e da procura. Normalmente, quando diminui a oferta de um ativo que tem muita gente querendo, o preço desse ativo cresce demais. Para você ter uma ideia, em 2009, o sistema do Bitcoin, ele recompensava, ele pagava os mineradores com 50 Bitcoins a cada 10 minutos. 3 halvings depois, lá em 2020, essa quantidade que era 50 caiu para 6,25 Bitcoins pelos mesmos 10 minutos. E a partir do halving agora de 2024, que está previsto para acontecer no final do mês de abril, esse valor ele vai cair para 3,125 Bitcoins. O processo ele está programado para terminar, para nunca mais acontecer quando o número de Bitcoins total em circulação atingir o seu máximo. Então o Bitcoin ele vai ter um limite máximo de 21 milhões de unidades. Segundo algumas estimativas, esse teto
ele vai ser atingido no ano de 2140. Esse sistema ele foi criado por Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo usado pelo criador do Bitcoin ou pelos criadores do Bitcoin, porque até hoje essa identidade é um mistério. Tem gente que acredita que era uma única pessoa, esse Satoshi Nakamoto. Tem gente que acredita que foi um grupo de pessoas. Existem algumas teorias da conspiração que falam que quem criou o Bitcoin mesmo foi o Steve Jobs, o criador da Apple, e ele usou esse nome aí de Satoshi Nakamoto para ele continuar ali sem ninguém saber. Enfim, não importa. O que importa é que esse sistema foi criado, esse sistema ele é imutável e esse sistema vai funcionar para sempre. E talvez você esteja se perguntando aí agora, tá bom, tá, agora você já entendeu isso, mas talvez você esteja se perguntando, mas o que o halving tem a ver com o preço do Bitcoin e por que tanta gente está falando disso nesse momento? O motivo está ligado à proposta de valor central do Bitcoin e a sua taxa de inflação, que é totalmente controlada, muito diferente de todos os outros dinheiros, de todas as outras moedas do mundo. Ao contrário das moedas comuns, que elas podem ser emitidas por decisão do Banco Central de cada país. Por exemplo, no Brasil, o Banco Central pode decidir imprimir real e isso aumenta a inflação. A mesma coisa com o dólar e assim com todas as moedas que são ligadas a um governo. Mas o Bitcoin não. O Bitcoin ele não é ligado a nenhum governo. E o Bitcoin ele tem uma oferta limitada e conhecida por todo mundo, que são esses 21 milhões de Bitcoins. Quando esses 21 milhões de Bitcoins estiverem disponíveis para circulação, não haverá novos Bitcoins. Isso quer dizer que o Bitcoin ele é uma moeda totalmente descentralizada, uma moeda totalmente deflacionária. E pensando que essas novas emissões de Bitcoin elas vão diminuindo cada vez mais com o halving, então o halving na prática ele reduz em 50% a taxa de inflação do Bitcoin. E claro que isso também funciona como um lembrete importante para a gente. A gente tem que saber que em algum momento no futuro não vai mais haver novos Bitcoins no mercado. E de novo, lei da oferta e da procura. Muita gente querendo o ativo e pouco ativo no mercado, isso faz com que o preço dispare. A história do Bitcoin ela ainda é curta, ela começou lá em 2009, mas até aqui, em todos os eventos de halving, aconteceram uma forte valorização da moeda. Lá no segundo halving, em 2016, o Bitcoin ele valia perto de $600 e depois de pouco mais de um ano, ele chegou a atingir $2.500, uma disparada de 280%. Esse mesmo padrão ele se repetiu lá em 2020, quando o Bitcoin ele saiu de cerca de $3.000 e chegou a alcançar $109.000 em pouco mais de um ano. E nesse halving de 2024, os analistas que acompanham e que estudam esse mercado do Bitcoin, eles apostam em uma jornada, em um caminho muito parecido com o que aconteceu nos outros halvings, e inclusive isso já começou. O Bitcoin ele já bateu a sua máxima histórica antes do halving, um mês antes do halving. E para os mais otimistas, essa alta ainda está muito longe de acabar. Segundo algumas casas de gestão, alguns especialistas, o Bitcoin ele caminha forte para atingir $150.000 até 2025. Imagina que hoje, na gravação desse vídeo, o Bitcoin está valendo aproximadamente $60.000. Então a gente precisa entender que se a gente olhar o passado do Bitcoin, todos os halvings que tiveram, a gente tem muitos indícios que nesse halving a gente vai ter um ciclo de valorização muito alto. Lembrando, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas se a gente olhar para o passado, a gente consegue entender muito mais e dar muito mais indícios, fortes indícios do que vai acontecer. Então, não é uma garantia de retorno daqui para frente, mas tem muitos indícios, muitas pistas de que sim, tem muito mais chance dele ter um grande salto de valorização do que perder valor. Inclusive, porque hoje o Bitcoin já passou por todos os momentos de desconfiança. O Bitcoin já foi declarado morto por grandes especialistas em ações e fundos imobiliários e em outros investimentos mais de 450 vezes. Existem mais de 450 artigos na internet, pessoas renomadas que em algum momento
escreveram lá e deram a opinião de que o Bitcoin já tinha morrido. Muitos desses mudaram de opinião, o que é um sinal de muita inteligência. E agora, eles mesmos que declararam o Bitcoin morto, hoje investem em Bitcoin. O Bitcoin já sofreu muito preconceito e pouca gente acreditava no Bitcoin lá no começo. Mas hoje tudo é diferente. Nesse ano, os ETFs de Bitcoin já foram aprovados lá nos Estados Unidos. E isso é mais uma prova de toda a força do Bitcoin, de toda a competência do Bitcoin e de como o Bitcoin realmente tem tudo para se tornar, ou talvez até já tenha se tornado, o que muitos falam que é o ouro digital. O ouro também é um ativo escasso. A gente não sabe quanto de ouro tem para ser tirado da terra ainda. O Bitcoin, ele não é tirado da terra, ele é tirado de blocos da internet. E a gente sabe exatamente quando isso vai acabar. E mais uma vez, oferta e procura. Pouca oferta, cada vez menos oferta, cada vez maior a procura e o preço tende a se valorizar. Como eu falei no começo desse vídeo, isso aqui não é uma recomendação nem para você investir, nem para você deixar de investir. É para você pegar esse conhecimento e montar a sua estratégia de investimentos. Na minha opinião, o que a gente não pode, na minha opinião, é não ter nada de Bitcoin. Você precisa entender que é um ativo que tem um grande potencial de valorização, mas a gente também não pode ter um monte em Bitcoin. A gente tem que analisar e ver qual a situação que faz mais sentido para a nossa realidade hoje. Por exemplo, na minha realidade, o meu objetivo é deixar ir comprando cada vez mais Bitcoins. Toda semana, todos os meses eu vou comprando pouquinho em pouquinho. E imagina só que hoje ele está ali por volta dos 60 mil dólares um Bitcoin. Imagina só daqui a 5, daqui a 10 anos quanto que vai estar valendo um Bitcoin. A tendência, pelo menos nesse momento, todos os indícios mostram que esse valor vai se multiplicar muitas vezes no longo prazo. Mas no curto prazo, tudo pode acontecer. Nenhum ativo, inclusive o Bitcoin, sobe em linha reta. Ele sempre sobe com momentos de quedas ali intercalados. Quando a gente olha o gráfico de 10 anos, parece que ele só subiu. Quando a gente aproxima os espaços menores nesse gráfico, a gente percebe que ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, depois ele corrige um pouco e assim vai. Fato é que a gente precisa ter muito preparo emocional para aguentar aquelas quedas grandes do Bitcoin e também para aguentar aquela subida grande. Quando sobe, muita gente já quer tirar aquele lucro e perde de ganhar depois. Muitas vezes, quando cai, a pessoa se desespera e acha que tem que tirar para não perder tudo. Fato é que, na minha opinião, o Bitcoin ele é um ativo de valor e eu quero ter o máximo que eu posso ter desse ativo dentro da minha carteira. E eu acredito que essa é uma estratégia que funciona para todas as pessoas. E agora, deixa aqui nos comentários para mim. Você já tem Bitcoin na sua carteira? Você já investe em Bitcoin? Eu vou conversando com vocês aqui nos comentários. Inclusive, eu quero saber por onde vocês investem, por onde vocês compram Bitcoin. E aí, você gostou desse vídeo? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e manda para um amigo que está curioso para saber mais sobre o Bitcoin, sobre o halving. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.